Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis no seu processo de emagrecimento. E no vídeo de hoje iremos abordar o assunto a verdade sobre eliminar 10 quilos em 21 dias sem dietas. E aí, vamos começar? Bom, antes de eu listar os tópicos que iremos abordar nesse vídeo, eu quero te falar algo muito importante. Hoje, nesse vídeo, eu quero te fazer uma revelação. Quero fazer uma revelação surpreendente sobre o excesso de peso, sobre o emagrecimento que provavelmente você não conhecia. É uma revelação que poucos falam, poucos sabem, inclusive, e eu quero fazer essa revelação aqui para vocês. Essa revelação eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de enxergar o excesso de peso, sobretudo vai mudar a sua forma de enxergar o processo de emagrecimento. Então, fique comigo até o final para que você descubra essa revelação surpreendente que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você. Tudo bem? Então, agora sim, vou listar aqui os tópicos que iremos abordar no vídeo de hoje. Primeiro tópico, a gente vai falar aí sobre a verdade sobre eliminar 10 quilos em 21 dias sem dietas. E, posteriormente, já vamos aqui fazer a revelação, né? A revelação ela está associada com quem é o seu maior aliado na guerra contra a balança, que provavelmente você nem fazia ideia, você nem faz ideia quem é o seu maior aliado na guerra contra a balança. E quando eu falo que provavelmente você não faz ideia, porque provavelmente você não faz ideia mesmo. Então, de novo, fique comigo aqui até o final para você descobrir quem é o seu maior aliado, e essa é a grande revelação que eu quero fazer aqui neste vídeo, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico, a verdade sobre eliminar 10 quilos em 21 dias sem dietas. Será que isso é saudável? Será que isso realmente é saudável? Será que realmente é para você? Bom, depende. Depende como o processo de emagrecimento acontece, né? Se for de uma forma abrupta, por exemplo, se você passa por processos intensos, passa por processos, por exemplo, de exercícios físicos intensos, assim, além dos limites para que você consiga atingir ali aqueles 10 quilos, ou você corte toda a sua alimentação, sua nutrição durante pouco tempo, e, enfim, algo muito abrupto, algo muito incisivo, algo muito, sabe, da noite para o dia, pode trazer prejuízo sim. Até mesmo porque temos um sistema biológico, né? E esse sistema biológico, ele trabalha em um ritmo. E quando você simplesmente interrompe aquele ritmo, né? Aquela harmonia, isso pode te trazer prejuízo. E nesse caso, eliminar 10 quilos nesse curto período de tempo, em 21 dias, pode ser algo não saudável para você. Entretanto, existe sim uma maneira, uma forma para que você elimine 10 quilos em 21 dias sem precisar fazer dietas e não trazer prejuízo para a sua saúde, que é você indo para o caminho natural. Você mudar seus hábitos alimentares, mudar seus hábitos, né, como um todo, sobretudo os hábitos alimentares. Quando você passa por um processo de reeducação alimentar e principalmente quando esses itens alimentares eles oferecem para você nutrição, desintoxicação, oferecem tudo que o seu sistema biológico precisa, que a inteligência inata que está aí no seu corpo físico, tudo que ele precisa, ele consegue sim eliminar as toxinas, eliminar as gorduras, eliminar os excessos em um curto período de tempo, porém de uma forma saudável, porque ele vai de uma forma gradativa, né? De uma forma gradativa, aos poucos, dentre os 21 dias. Então, por exemplo, na primeira semana, como tem toda essa mudança de eliminação de toxinas, de gorduras acumuladas, normalmente elimina-se mais quilinhos, né, na primeira semana, e depois vai diminuindo aos poucos, de forma gradativa. Aí não é também da noite para o dia. Você chega aqui, começa hoje, amanhã você já perdeu, sei lá, 5 quilos. Aí no outro você já perdeu mais 3 quilos. Não é assim que funciona. Ao longo da semana, vai perdendo uns quilinhos,
que aí no final de semana você contabiliza aí 4 ou 5 quilos, aí na outra semana um pouco menos, né? Aí no final de 21 dias você tem um resultado de 10 quilos em 21 dias e comendo tranquilo, né? Sem fazer dietas. Porque qual é a diferença de dieta e uma reeducação alimentar? Quem está aqui acostumado já no canal, sempre acompanha aqui o canal, sabe que eu sempre trago aqui uma alimentação natural, baseada em frutas, legumes, crus, brotos, germinados, sementes, fermentados. E muitos podem se perguntar, poxa, mas isso não é uma dieta? Não, uma dieta é algo que eu prescrevo, é algo que eu necessariamente crio aqui uma lista do que você deve ou que você não deve comer, a quantidade que você deve ou não deve comer, informações de horários e tudo mais que você tem que fazer em determinado horário, e te dou aqui esse script e você simplesmente segue esse script, né? Uma reeducação alimentar é diferente. A reeducação alimentar é você mudar seus hábitos alimentares. E nessa mudança, você mesmo, ao longo do tempo, vai se experienciando, vai se aprimorando, vai criando, vai usufruindo dos benefícios, sem que você tenha uma lista necessariamente, sem que você tenha aí um script, um método que você tem que seguir ali passo a passo. Então, uma dieta é um script que eu te dou. Agora, a reeducação alimentar é algo que fica para a sua vida inteira. É algo que, se você percorrer esse caminho, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, e é algo que fica para você. Inclusive, evolui junto com você. Tá? É um hábito, é algo que é um comportamento, é algo que você busca, não é algo que você segue nenhum script, não é algo que você segue nenhum método. Tá? Então, essa é a diferença de uma dieta e de uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar é para você, é um conhecimento para você, é algo que te emancipa, é algo que te torna autônomo e protagonista da sua própria história. Agora, uma dieta é algo que você tem que seguir, é algo que você tem que ir lá seguir o passo a passo. Não é isso que a gente gosta aqui de divulgar, não é isso que a gente gosta de trazer aqui no Emagrecer. É mesmo porque acreditamos que ser sua melhor versão é a melhor forma de emagrecer. Então não faz sentido eu falar sobre dieta X, Y, Z. Pode sim até funcionar em alguns processos de emagrecimento, mas o que a gente tem como ideal é uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos. É isso que vai trazer resultado a longo prazo, definitivo e com saúde. Tá? Existem várias dietas que você come até proteínas, animais, gordura com 3 dedos, enfim. Cada um, né, tem aí o seu método, cada um tem aquilo que acredita. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Estou falando, há uma diferença entre dietas e reeducação alimentar. Reeducação alimentar vai te trazer o conhecimento que te emancipa, vai te trazer o conhecimento para que você mude os seus hábitos e a partir daí você segue adiante feliz da vida. Com essa mudança alimentar, com essa reeducação alimentar, é possível você eliminar 10 quilos em 21 dias sem fazer dietas, tá? Comendo a quantidade que você quiser, desde que você passe por esse processo de mudança alimentar, e você vai ver que você nem consegue comer tanto assim, porque uma alimentação natural, uma alimentação saudável, ela não estimula a compulsão alimentar. Muito pelo contrário, ela te traz nutrição, te traz saciedade, te traz prazer e também te traz saúde a longo prazo, não contribuindo, por exemplo, para a compulsão alimentar. Você sente o corpo nutrido durante mais tempo, então você nem sente fome, ok? Sim, é possível você emagrecer 10 quilos em 21 dias, sem dietas, de uma forma saudável. Para isso, você tem que fazer mudanças de hábitos, tá? Não só alimentares, tá? Eu falei que eu sempre pontuo a questão da mudança de hábitos alimentares, mas com certeza exercícios físicos são importantes não só para o emagrecimento, mas para a saúde como um todo. O que eu quero deixar claro é que você não precisa necessariamente ter aqueles exercícios intensos, intensificados, para que você corra uma maratona, enfim, aqueles, entre aspas, exageros, né? Você não precisa, você precisa movimentar seu corpo. Uma caminhada, uma corrida. Hoje tem bastante danças, né? Que você pode aí, zumba, enfim, uma série de exercícios relacionados à dança que é maravilhoso para o corpo. Então, o grande segredo
movimentação do corpo é você encontrar aquilo que te satisfaz, aquilo que você gosta, aquilo que é relevante para você, aquilo que faz sentido para você, que você sente prazer fazendo. É importante sim movimentar o corpo para a saúde como um todo, mas não precisa de nada intenso para você emagrecer. Então a mudança de hábitos inclui você fazer exercícios físicos, não necessariamente fazer exercício para você correr uma maratona ou ficar levantando pneu e tal. Se você gosta disso, ótimo, faça. Você levanta lá 300 quilos no supino reto, não tem problema, desde que você faça o que você goste, tá? E se movimente. Esse é o segredo do movimento para emagrecimento e para a saúde. Movimente seu corpo, mas busca aquilo que você realmente gosta, ok? Bom, agora o segundo tópico, o segundo ponto, a grande revelação, que provavelmente você não faz nem ideia de quem é o seu maior aliado na guerra contra a balança. Okay? Antes de eu fazer essa revelação, eu quero aqui que você pare um pouco, respire e pense quantas vezes você já perdeu, entre aspas, para a balança, né? Ou se culpou porque você estava seguindo principalmente uma dieta e chegou lá no final da semana, subiu na balança e olhou e falou, poxa, tô com 200 gramas a mais. Seguiu a dieta e tá lá com 200 gramas a mais, e 200 gramas a mais já aparece para você como incapacidade de seguir adiante. Aqueles 200 gramas, 300 gramas, ou você perdeu apenas 100 gramas, tudo aquilo que você está vendo na balança, parece que ela está ali realmente lutando contra você. Não, ela está com defeito, eu vou medir em outro lugar. A outra balança está funcionando melhor do que essa. Quantas vezes você já fez isso na sua vida, né? Então pare um pouco aí, respira e lembre disso. E lembre desses momentos. Eu quero aqui te fazer uma revelação que vai te tranquilizar um pouco sobre isso, mas também vai te trazer aí algo bem profundo sobre o excesso de peso, ok? Quando a gente está nesse movimento, né, nessa guerra contra a balança, a gente tem dois lados, o desejo e a necessidade. Muitas vezes você tem esse desejo de emagrecer, e muitas vezes isso é uma necessidade, por conta de saúde mesmo, né? Porém, temos algo que provavelmente você não sabia em relação ao desejo, em relação à necessidade. No seu campo mental e emocional, existe também esses dois lados, o desejo e a necessidade. Há alguns casos, muitos casos, na verdade, muitas pessoas elas sentem dificuldade de perder, de eliminar o excesso de peso, porque a mente está dividida entre desejo e necessidade. O desejo de emagrecer, e olha só, e a necessidade de permanecer com excesso de peso. Olha que revelação que eu estou dando aqui para vocês. Eu estou dizendo que emocionalmente a sua mente, em muitos casos, a dificuldade está entre a divisão do desejo e a necessidade. Você sente o desejo de emagrecer, mas uma outra parte da sua mente, ela sabe que o seu excesso de peso tem uma necessidade de sobrevivência. E assim, galera, a vida ela quer viver, ela quer sobreviver. E na tabela de prioridade, o desejo sempre vai vir depois da necessidade. Então, se no seu caso existe uma necessidade do excesso de peso para a sua sobrevivência, é isso que sua mente vai escolher. Não importa a dieta que você faça, não importa o exercício físico que você faça, não importa aquilo que você está se propondo a fazer para eliminar esse excesso de peso, se você não entender com profundidade qual é a função do excesso de peso na sua vida. Qual é a função do excesso de peso para a sua sobrevivência? Porque o seu inconsciente, ele sabe que o seu excesso de peso tem uma função, e essa função está associada à sobrevivência. E a sobrevivência é uma necessidade. Logo, na tabela de prioridade, a necessidade vai vir sempre antes do desejo. Tá? E como funciona? E como que é? Nossa, professor, agora, né, eu parei aqui, repete para mim, vou repetir.
A sua mente, ela fica dividida entre desejo e necessidade. A sua mente, ao mesmo tempo que ela tem o desejo de emagrecer, ela tem a necessidade, ela sabe que o seu excesso de peso tem uma necessidade de sobrevivência. E como tudo isso funciona, né? Como tudo isso acontece? A necessidade, ela está relacionada à sobrevivência, como eu disse. E a vida, ela precisa ser protegida. Você, eu, você, todo mundo tem uma necessidade de proteção, de destaque e de força, né? Então, proteger o nosso ser. Quando eu falo nosso ser, tanto o nosso corpo físico, como principalmente nosso corpo emocional e mental, a gente ter um certo destaque, uma certa visibilidade e ter a força para poder executar, fazer as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. Em muitos casos, essa proteção, esse destaque, essa força, o nosso sistema nervoso, durante um processo inteiro, né, de construção do nosso caráter, dos nossos traços de caráter, ele acaba atribuindo o excesso de peso uma ou mais dessas funções. Então, muitas vezes, o excesso de peso está aí para te proteger. Muitas vezes, o excesso de peso ele está aí para te dar um destaque, para que as pessoas olhem para você, para que as pessoas te enxerguem, para que as pessoas deem atenção para você. Muitas vezes, até uma atenção de piadinhas e tal, mas pelo menos elas estão aí junto com você. Olha só que impressionante isso. Muitas vezes o excesso de peso tem essa função, para fazer com que as pessoas sempre olhem para você e sempre estejam aí ao seu redor. Mesmo que às vezes estejam fazendo piadinhas e tal, brincadeirinhas, mas elas estão perto de você e você morre de medo de ficar sozinho ou sozinho. Você morre de medo de ficar aí sem as pessoas ao seu redor. E muitas vezes também o excesso de peso ele tem uma função de força para que você se mostre forte para uma situação. Pensa aí, quantas e quantas situações você teve que carregar nas costas? Quantas e quantas situações você teve que dar conta? Quantas e quantas vezes você teve que se mostrar que você é forte? Quantas e quantas vezes você teve que ser ali resiliente e ser o pilar que sustenta toda uma situação, uma família, enfim. Pense aí, se esse é o seu caso. Então, o excesso de peso, ele possui função. Em muitos casos, ele possui uma função, ou de proteção, ou de destaque, ou de força. Então, em muitos casos, o excesso de peso ele está ali para te proteger. Às vezes até proteger de si mesmo, tá? Acontece em alguns casos. Inclusive, acontece em alguns casos mais delicados, quando há, por exemplo, violência doméstica ou violência sexual. Isso também, o excesso de peso, ele aparece como uma proteção, como um artefato, como uma forma de se proteger. Lembre-se, a vida ela tende a sobreviver, a evoluir no ambiente onde você está, nas relações que você acredita ser importantes para você. Então, o excesso de peso ele pode estar associado a isso. Então, muitas vezes, a sua dificuldade de eliminar os pesos está associada com algo mais profundo emocionalmente. Lembra que quem acompanha aqui o canal, eu falei um pouco sobre isso e prometi. Falei, olha, nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais de profundidade sobre o porquê a saúde emocional é importante no excesso de peso, na perda, né, em eliminar o excesso de peso. E aqui estou dando uma palhinha, estou falando um pouquinho sobre isso, né, que o excesso de peso ele tem uma função emocional, ou de proteção, ou de destaque, ou de força, tá? E aí, deixa aqui nos comentários se você já teve contato com essa informação e se não, também deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso, né? Se você, enfim, se reconheceu em algum caso, se você parou para pensar aí na sua vida, se em algum momento você teve que se proteger ou se protege do ambiente, né? Para que nada te machuque novamente. Às vezes, infelizmente, acontece, principalmente com as mulheres, né? Essa questão de violência doméstica, essa questão de violência sexual, ali na infância, que é onde nossos traços de caráter estão se formando, e nesse momento fica registrado no subconsciente, e ao longo do tempo
aquela criança ela vai crescendo e o excesso de peso ela serve como uma proteção para que aquela agressão não ocorra novamente. Ou no destaque, quando você precisa que as pessoas estejam ao seu redor e você acaba ficando maior para que as pessoas te enxerguem, né? Então, é até uma questão bem delicada, você pensa sobre a sua história. E assim também a questão da força, né? O quanto você precisou carregar nas costas aí várias situações, vários problemas, muitas vezes atraindo o problema dos outros e colocando como se fosse o seu e ali tentando dar conta e ajudar e tudo mais. Então tudo isso está relacionado ao nosso emocional, que consequentemente vai estar relacionado ao excesso de peso. Aqui no Emagrecer, a gente sempre fala que tudo está conectado. Então sim, a saúde emocional está intimamente ligada ao seu corpo, ao seu excesso de peso. Inclusive, se você está mais curioso para saber mais detalhes sobre como isso funciona no nosso cérebro, como que isso se constrói ao longo da nossa primeira infância, como isso permanece ao longo da nossa vida e, sobretudo, como a gente pode mudar isso, né? Como a gente pode transferir essa função do excesso de peso para uma outra coisa. Porque, assim, necessidade de proteção, destaque e força, todos nós temos e sempre iremos ter. A questão toda é a gente transferir essa responsabilidade do excesso de peso para uma outra coisa. Dessa forma, você consegue ter mais facilidade para perder aí os quilinhos que você tanto almeja, tanto merece, inclusive. Para você saber mais detalhes sobre isso, dia 21 de setembro será o dia do Desafio 21, uma aula exclusiva onde eu vou falar para você o que você precisa fazer para eliminar 10 quilos em 21 dias e sem dietas. E irei abordar com mais profundidade todo esse tema que eu acabei de revelar aqui para você. O link para se inscrever nessa aula exclusiva está aqui no descritivo desse vídeo, então para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias sem dietas. Mesmo que você não ache atrativo uma alimentação natural, mesmo que você acredite que não tenha tempo para se dedicar a uma alimentação mais saudável, mais natural, mesmo que você não queira deixar os docinhos e principalmente se você tem dificuldade de emagrecer, você deve estar nessa aula exclusiva para que você entenda de uma vez por todas, com bastante profundidade e detalhes, por que você tem essa dificuldade e o que você precisa fazer para finalmente dar aí um grande passo para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Então é uma aula exclusiva, mais longa, mais aprofundada, então é preciso aí se inscrever para que ela seja realmente exclusiva para você, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No final dessa aula, eu inclusive vou abrir uma oportunidade para quem está aí já comprometido, para quem quer dar o primeiro passo no processo de emagrecimento e passar aí pelo Desafio 21. Eliminar 10 quilos em 21 dias sem dietas, ok? Então, espero lá, dia 21 de setembro, estaremos juntos com uma aula exclusiva e bem aprofundada. Eu estou muito feliz, espero que todo esse conteúdo faça aí uma diferença na sua forma de enxergar o excesso de peso agora, faça uma diferença na forma de você enxergar o emagrecimento. Agora você sabe que muitas vezes alguém não consegue, né, eliminar esse excesso de peso, olhe para ele ou para ela com mais empatia. Poxa, deve ter algo dentro da mente dessa pessoa que realmente está atrapalhando. Então não é uma questão de frescura, não é uma questão de falta de coragem ou falta de motivação, ou é porque a pessoa não quer, porque existe uma necessidade. Tá? Existe uma necessidade e é possível sim reverter isso. Por isso, faço novamente o convite para você que está nessa situação, para que você participe do Desafio 21, dia 21 de setembro, uma aula exclusiva sobre como eliminar 10 quilos em 21 dias sem dietas. Tá? Para que você possa ter acesso a essa aula, você precisa se inscrever, o link está aqui no descritivo. Vou ficando por aqui, fiquem todos na paz. Eu sou o professor, esse aqui é o Emagrecer e até uma próxima oportunidade.